Vamos dar início ao nosso seminário internacional Transformações na Administração Pública. E nós vamos iniciar o primeiro painel com o tema PEC 32/2020, sobre a reforma administrativa. E, para tanto, convidamos para essa mesa o professor Rodrigo Santos Neves, que proferirá a palestra intitulada Novos Princípios e Pacto Federativo. Bom, boa noite a todos. Uma alegria conseguirmos reunir pessoas para falarem do direito administrativo, né? E esse momento que a gente está vivendo aí, né, para falar da reforma, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, a professora doutora Cíntia Braga, professor Tadeu Escaramuça, professor Rodrigo Reis, professor Felipe Gussoli, professor Daniel Castanha, nosso conferencista de honra aí, o professor Juan Covilla. É um prazer tê-los aqui, né? Registrar aqui a presença do Felipe Menezes, que é colega meu, procurador de município também. Estamos nessa luta aí de proteger o interesse público. E o tema, os alunos que estão aí presentes, as pessoas de outros estados, como o professor Rodrigo Reis falou, nós temos pessoas aí de muitos estados da federação, nós já havíamos falado, e é bacana porque as pessoas estão preocupadas com isso, porque é uma reforma constitucional, ela é preocupante, porque ela envolve muitas questões e afetam a nossa vida, né? Então é importante nós tratarmos desse tema, e não só depois que o caldo já está entornado, né, com a PEC aprovada, né, para a gente chorar o que aconteceu. A gente tem que pensar antes e refletir e tentar interferir no Congresso Nacional para levantar propostas. Por isso que é importante esse papel da doutrina de estudar, pensar os temas e até propor temas. Existem aberturas ali no Congresso Nacional que a gente pode enviar propostas, sugestões, e aí vários estudiosos estão pensando nisso. Bom, o tema que me coube falar foi da reforma administrativa, novos princípios e o Pacto Federativo, né? Os princípios, eles têm um papel importantíssimo no direito, que é exatamente o de trazer valores para o ordenamento jurídico. Os princípios, eles trazem para nós, para os profissionais do direito, para aqueles que lidam com o direito todos os dias, uma carga valorativa que devem ser considerada em todas as tomadas de decisão, né? Esses princípios, eles funcionam, então, como um fundamento normativo. E daí, esse fundamento normativo, esse valor que irradia todo o ordenamento jurídico, ele vai inspirar o legislador na hora de criar as leis, ele vai ter que ser levado em consideração o julgador, o juiz, por exemplo, na hora de tomar uma decisão, ele tem que levar em consideração não somente a lei, mas tem que levar em consideração os princípios também. Tá? E o executivo, na hora de administração pública, em geral, na hora de aplicar a lei também, ela vai ter que levar em consideração os princípios, não só o que está estabelecido na lei. Então, os princípios, eles têm um valor muito importante, e essa proposta de emenda à Constituição, proposta número 32, a PEC 32, proposta de emenda constitucional número 32 de 2020, propõe alterar o caput do artigo 37, dentre todas as mudanças que nós vamos falar aqui hoje, alterar exatamente a lista dos princípios que regem a administração pública. Isso não é uma mudança singela, isso é uma mudança séria, porque a partir daí muita coisa pode ser desencadeada a partir de mudanças de princípios. E isso é importante a gente tratar, né?
A lista que nós temos hoje é a lista que todo mundo conhece, nosso famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São 5 princípios que regem a administração pública, que estão lá no artigo 37, caput da Constituição. A proposta visa incluir mais 8 princípios. E aí, de 5, a gente passaria para 13 princípios. Né? E aí a gente fica preocupado com aquele alerta que o professor Lênio Streck faz do panprincipiologismo, né? Tudo é princípio hoje em dia, né? Você pega qualquer livro de qualquer matéria, aparece lá uns 30 princípios listados no livro, logo no primeiro capítulo do livro, e aí você fala, mas isso é princípio? E aí o Lênio Streck vai fazer essa crítica, ele vai falar, tudo é princípio hoje em dia. A pessoa pensa em alguma coisa e fala que é princípio. Às vezes nem é princípio, não tem característica de princípio, mas ele diz que é. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. E aí, dentro dessa lista, a primeira crítica que a gente faz é o seguinte, a legalidade ficou. Né? O princípio da legalidade, que estava no artigo 37, ele permaneceu. E a legalidade, a gente tem que pensar que a legalidade administrativa, ela foi pensada lá para o século XVIII, aquela legalidade estrita. Né? A administração, ela deve atuar de acordo com a lei. Então, a legalidade que foi estabelecida naquele tempo, na ideia de um Estado liberal, foi com o objetivo de proteger o cidadão contra a atuação do Estado, contra a atuação da administração pública. Então, isso foi importantíssimo. Só que hoje, nós temos outras normas que são até superiores à Constituição, e a administração pública ainda está presa à legalidade estrita. Né? Então, nós temos tratados internacionais sobre direitos humanos que estabelecem algumas regras que afetam a administração pública. Nós temos a própria Constituição, e aí a gente chega a um absurdo do agente público querer cumprir a lei e não cumprir a Constituição. Vamos imaginar que uma norma seja inconstitucional. Né? Aí o agente administrativo, ele quer... Não, eu tenho que cumprir a lei. Mas aí você fala assim, mas a Constituição está dizendo outra coisa. Ele fala, não importa, eu tenho que cumprir a lei. Aí é uma loucura isso. Né? E aí, quem sabe, essa emenda ela não poderia colocar, ao invés de princípio da legalidade, substituir por juridicidade, daí pensar na administração, respeitar todo o direito como um todo. Né? Talvez seria a melhor solução. Né? Bom, daí, um princípio que aparece novo é o chamado princípio da imparcialidade. O princípio da imparcialidade, ele se apresenta, na verdade, como uma redundância. Por que redundância? Porque já existe na Constituição o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele sempre foi visto sobre duas vertentes. A primeira é de que o administrador público, ele deve cuidar da coisa pública como pública. Né? Isso pode parecer óbvio, mas não é. Por quê? Nós vemos muitos casos em que o patrimonialismo ele toma conta do Estado e o agente público, o gestor público, ele quer tratar a coisa pública como se fosse dele. Ele quer agir, ele quer atuar e ele se apropria da coisa pública, da estrutura estatal para benefício próprio. E isso não pode. O princípio da impessoalidade ele está aí para proteger isso. E a outra coisa, a outra vertente, é olhar para o administrado e a administração deve tratar os administrados de forma igual. A administração ela deve atuar em direção a um determinado administrado, seja ele quem for. Ele pode ser meu amigo ou meu inimigo, não importa, inimigo do gestor, não importa, mas a administração deve agir conforme a lei, conforme, se a pessoa tem direito, vai ser concedido o direito, se a pessoa não tem direito, vai ser negado o direito que ela está pleiteando perante a administração pública. E é assim que deve ser. Mas aí vem esse princípio da imparcialidade. Aí a emenda, ela vai falar o seguinte, a emenda, ela tem uma exposição de motivos, chamada de mensagem. A mensagem da PEC, ela vai dizer que a imparcialidade,
trata-se de exigir que todo agente público, no exercício de seu mistério funcional, se conduza de modo absolutamente imparcial, ainda que possua valores internos, valorações internas pré-concebidas a respeito do tema sob exame. Olha só, será que isso muda alguma coisa? E aí a gente tem que pensar o seguinte, ainda que a gente esteja falando aí da mensagem que tem na PEC, a exposição de motivos de qualquer lei, ela não vincula o resultado final da lei. A gente tem que pensar o seguinte, o direito ele é linguagem. E como linguagem, a partir do momento que eu falo uma frase, né, enquanto eu estou pensando nela, eu tenho um controle sobre ela. Mas a partir do momento que eu profiro uma frase, ela sai do meu controle. E aí, os receptores dessa mensagem, eles podem receber essa mensagem com vários significados diferentes. Ainda que eu queira dizer uma coisa, os receptores da mensagem podem entender outras. E aí fica fácil a gente perceber isso quando a gente verifica divergências na interpretação. A gente tem divergências na doutrina sobre determinados temas. As normas jurídicas elas estão lá estabelecidas. Mas a atividade do intérprete, né, e aí a gente sabe que uma parte da doutrina vai dizer que eu tenho dispositivos normativos, né, mas a norma ela só se conclui com o trabalho do intérprete. Né, eu tenho um dispositivo, mais a atividade do intérprete, e aí surge a norma jurídica a partir daí. Mas eu preciso desse trabalho do intérprete. E aí o intérprete ele virá com ideias diferentes, com concepções diferentes. Né? Eu não estou legitimando aqui aquela chamada superinterpretação, que é falar qualquer coisa sobre qualquer coisa, e qualquer coisa querer dizer qualquer coisa, não é isso. Né? Mas a atividade do intérprete ela tem que ser considerada. E embora a mensagem da PEC diga uma coisa, não necessariamente aquilo vai ser a interpretação final que vai ser dada àquele dispositivo. E aí a gente tem que ter um certo cuidado. A PEC, então, ela vai falar, olha, a imparcialidade, o agente público ele tem que agir, ele vai falar, é diferente da impessoalidade, porque imparcialidade ele tem que agir de forma absolutamente imparcial. E aí eu fiquei pensando no seguinte, na atividade da advocacia pública. Olha só que interessante. O agente público, então, ele tem que agir de forma absolutamente imparcial. Só que a função da advocacia pública, em muitos casos, é tutelar os interesses da administração pública. Ele vai litigar em juízo, vai representar judicialmente a administração pública, e eu vou ter uma parte do outro lado requerendo alguma coisa, uma indenização do Estado. E aí o advogado público ele vai ter que proteger ele vai estar protegendo os interesses da administração, oferecendo uma contestação, ele está protegendo o interesse público, lógico, né? Mas é diferente de um processo administrativo. No processo administrativo, lógico que é mais fácil o agente público ele agir de forma imparcial, porque no processo administrativo a pessoa pleiteia uma coisa, vou verificar se ela tem direito ou não, e vou conceder ou não o direito, vou dar um parecer favorável ou não a essa pessoa. E aí a gente vai estar, na verdade, também administrando justiça, a justiça administrativa. Né? Isso faz parte. Eu falei isso uma vez com uma promotora de justiça, amiga minha, ela ficou me olhando assim com um olhar desconfiado, né? Ela, não, mas como assim? Vocês não administram justiça? Né? Vocês não tutelam o interesse público? Eu falei, claro que sim. Né? A gente busca ali o interesse da pessoa, verificar se a pessoa tem direito ou não. E aí eu fiquei pensando nisso, ele se agir de forma completamente, não é imparcial em relação assim, dependendo de quem seja a pessoa, mas às vezes há um conflito de interesses mesmo, e esse agir, isso tem que ser visto com uma certa cautela, se essa imparcialidade vai realmente ser tratada assim. Eu acredito que não. Eu acredito que a interpretação que vai ser dada, se essa proposta for aceita, desse princípio da imparcialidade, né, eu acredito, na verdade, que ele seja desnecessário, vamos deixar como está, né? Mas talvez a gente tenha problemas aí no futuro com isso. Bom, aí aparece o princípio da transparência, que é um novo princípio também. O princípio da transparência ele também se apresenta como uma redundância, porque nós temos no nosso sistema o princípio da publicidade, que a publicidade ela pode ser vista como livre acesso a quem procura, que é aquela chamada transparência passiva,
Quer dizer, se você requerer o acesso a um documento na administração pública, a administração pública ela tem que te fornecer, salvo aquelas situações de sigilo que a lei estabelece, que são coisas necessárias, a segurança pública, a segurança do próprio Estado, ou quando vai afetar um interesse da intimidade de alguém, e aí aquela informação fica reservada, o resto, tudo pode ser acessível, tá? Então, a gente tem isso aí já no princípio da publicidade, a gente tem uma outra vertente do princípio da publicidade, que é a publicação de alguns atos. Nem todos os atos da administração serão publicados, mas alguns atos a lei exige, esses atos têm que ser publicados. E aquela transparência, que é a chamada transparência ativa, que está dentro do princípio da publicidade também, que é a administração deixar à vista de todos as informações. Hoje a gente tem os portais da transparência, e aí a gente tem, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, ele já fala de acesso à informação, artigo 5º, inciso 33. Tá? Então, não vejo por que colocar um princípio da transparência ali no artigo 37. E daí, por conta desse acesso à informação, a gente tem a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 2.527, e a gente tem também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige os portais da transparência, que foi a lei que exigiu os portais de transparência. O que nós precisamos ter, na verdade, é um aperfeiçoamento da transparência na administração pública. Eu incluir transparência como um princípio autônomo não vai fazer diferença. Enquanto a gente tiver portais de transparência que não funcionam, se você vai, por exemplo, no âmbito municipal ou no âmbito estadual, no âmbito municipal é o mais complicado, que você vê portais de transparência que parecem mais um portal de opacidade, que eles não funcionam, eles não trazem informação. Aí a pessoa vai falar, não, mas a informação está aqui. Não, mas olha só, se eu tiver que dar 10 ou 15 cliques para chegar na informação que eu quero, com o mapa do tesouro na mão, senão não acho, isso não é transparência. As informações elas têm que ser claras. Elas não podem ser desmembradas em 4 ou 5 relatórios diferentes e eu juntar esses relatórios para conseguir a informação que eu quero. Você dizer que isso é transparência é uma brincadeira. Né? Então, o que precisa ser feito é um aperfeiçoamento, uma fiscalização maior dos órgãos de controle para que realmente a transparência ocorra. Mas eu colocar isso como um princípio separado da administração pública, e aí, olha só, a mensagem vai falar o seguinte, a mensagem da PEC, transparência implica não apenas estar disponível ao público, mas ser compreensível pelo público com clareza e fidedignidade. Isso aí é ótimo, transparência é isso mesmo. Isso está na PEC. Só que eu não preciso incluir isso como princípio autônomo. E aí a gente tem uma curiosidade. Né? Percebam, o governo propõe uma PEC pedindo para incluir transparência com o princípio que rege a administração pública. Aí o jornal o Globo solicitou ao Ministério da Economia, que foi o ministério que propôs a PEC, pediu as informações, os estudos que embasaram a proposta, a criação da PEC, o texto da PEC. E aí, a resposta, e aí o jornal o Globo pediu com base na Lei de Acesso à Informação. Falou, olha, eu quero essa informação aqui para poder divulgar, para a gente poder estudar, para a gente discutir, é uma coisa da democracia isso. E aí, a resposta que veio do jornal, pelo Ministério da Economia ao jornal o Globo, foi o seguinte, olha, essa informação, esses estudos estão sob sigilo. Por quê? Porque a divulgação só vai ocorrer depois da PEC ser aprovada pelo Congresso. Olha que loucura. E aí, um deputado... E aí, olha o que eles usaram, o artigo 20 do decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação no âmbito federal, que fala assim, olha como é que a coisa foi tão descarada. Né? O artigo 20 fala assim, o acesso a documento preparatório ou informação nele contida, utilizados como fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato de decisão. Aí eles falaram assim, olha, como esses estudos são preparatórios, e a decisão a ser tomada é a decisão do Congresso, só depois que é aprovada a PEC no Congresso que eu posso divulgar. Olha que coisa... Né? Na verdade, o ato preparatório, o estudo é um ato preparatório. A decisão tomada é a PEC em si. A PEC é a decisão do Ministério e do Presidente da República em encaminhar ao Congresso Nacional a PEC. Então, esse artigo 20 que eles utilizaram como desculpa para negar o pedido de acesso à informação, nem é aplicável ao caso. Na verdade, tinha que ter um livre acesso. Como é que
Eles falam, eles estão fazendo uma série de coisas, aí os outros professores vão falar sobre outros pontos da PEC, que na verdade a gente tinha que ter acesso a isso, né? Para saber, é verdade, o gasto público vai diminuir com esse tipo de coisa ou não? E aí não tem o acesso. Eles falam, não, isso é sigiloso, só depois isso vai acontecer. Eu não sei se agora com esse pedido aí do deputado, o deputado agora pediu, falou, olha, foi negado, mas a gente quer para poder discutir no Congresso isso. E vamos ver o que vai dar isso. Um outro princípio que apareceu foi o princípio da inovação, né? Mas o que seria essa inovação? O que seria essa inovação? Quando a gente fala, né, inovação, a gente pode pensar, eles estão falando de um governo digital. E a mensagem da PEC, ela fala um pouco disso, né? Da administração pública se modernizar com as novas realidades, né? Tecnologias, tudo bem. Até no Brasil tem o professor Juarez Freitas, ele fala muito disso, né, de governo digital, né? Ele estuda isso bastante. É interessante. Só que a gente tem que pensar o seguinte, inovação também não é barato, né? Inovação sai caro. E aí a gente tem que pensar o seguinte, a gente sempre tem que pensar no lado ruim da coisa. Será que esse princípio da inovação ele não vai poder ser usado para o agente público fugir de uma responsabilidade? Quer dizer, ele vai falar, olha, você descumpriu a lei. Eu falo, não, eu não descumpri a lei. Eu estou inovando. Não é interessante isso? Não é bacana? Né? Vai falar, não, aqui não é violação da lei, não. Isso aqui é uma inovação. Então, aparentemente eu estou descumprindo um princípio, mas eu estou respeitando o outro, na verdade. Eu estou dando cumprimento, dando efetividade ao princípio da inovação. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Bom, um outro princípio que aparece é o princípio da responsabilidade. O princípio da responsabilidade, a gente pode dizer que é uma redundância também da PEC? Sim, por quê? A responsabilidade ela já existe, por exemplo, no artigo 37, parágrafo 4º, a gente tem lá a improbidade administrativa, que é um tipo de responsabilização dos agentes públicos. A gente tem uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade civil, que aparece no parágrafo 6º do artigo 37. Né? Que o agente público ele vai responder se ele agir com dolo ou culpa, enquanto a administração pública responde objetivamente, quer dizer, sem aferição de dolo ou culpa, o agente público que praticou o ato e causou um dano a um terceiro, ele responde subjetivamente. Eu vou avaliar se houve culpa ou dolo e vou responsabilizar o agente. Quer dizer, a parte vai ajuizar uma ação contra o Estado, né? E aí, se o Estado for condenado, o Estado vai cobrar uma ação regressiva do agente público. É assim que funciona. Então, por que eu tenho um princípio de responsabilidade? Não faz sentido. Né? E aí aparece um outro princípio que é chamado princípio da unidade. O princípio da unidade é um mistério, porque e aí eu fui olhar a PEC, o que a PEC diz na mensagem. O que é esse princípio da unidade? A mensagem da PEC vai dizer que os agentes públicos eles têm que agir para alcançar a finalidade da administração. Ora, agir para alcançar a finalidade da administração é a busca do interesse público, que isso aí é um princípio que está implícito e eu não preciso colocar mais nada disso. Só que aí a gente tem que ter uma preocupação. Por quê? Princípio da unidade, a gente já viu isso em algum lugar. Onde? No Ministério Público. O Ministério Público tem, dentre os princípios institucionais, o princípio da unidade. E aí a gente tem que olhar para ver lá o que fala do princípio da unidade, o que a doutrina já falou a respeito, o que a jurisprudência já falou a respeito do princípio da unidade. O princípio da unidade quer dizer que o Ministério Público, eles representam um único órgão e ele vai ter um único chefe, quer dizer, cada promotor de justiça representam o Ministério Público. Só que, e aí cada divisão do Ministério Público, por exemplo, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, cada compartimento desse do Ministério Público tem um único chefe. A ideia, o STF já se manifestou a respeito disso, nosso Supremo Tribunal Federal. Só que a gente tem que pensar no seguinte, tudo bem, princípio da unidade, ótimo. Eu pergunto aos senhores, e aí a gente tem, na verdade, lá também, além do princípio da unidade, a gente tem o princípio da autonomia funcional. Então, além de o Ministério Público ser um único órgão, cada promotor de justiça tem autonomia para agir como entender melhor.
Só que na administração, eles estão querendo incluir o princípio da unidade, mas não estão incluindo o princípio da autonomia funcional. E a gente sabe que em muitas carreiras a autonomia funcional ela é fundamental. Eu pergunto aos senhores o seguinte: ótimo, nós temos aí, queremos incluir o princípio da unidade. Só que quem é que vai falar pela administração pública? Quem é que vai dar a palavra que vai dizer como a administração pública deve ser conduzida, como ela deve agir? Porque se você não tem aquela autonomia funcional, alguém vai ter que falar como a administração deve agir. E não vai ser qualquer agente. E aquelas carreiras que têm autonomia funcional já garantida, pelo menos por lei, como é que vão ficar essas carreiras? Se eu tenho um princípio da unidade agora no artigo 37, vamos pensar nisso. Só que lá não tem o princípio da autonomia funcional. E aí vão falar o seguinte: não, essa autonomia funcional aí que vocês tinham, que vocês falavam que tinham, já era isso. Que o princípio agora da unidade, a chefia agora vai mandar e vai todo mundo ter que obedecer. E aí, o tal interesse público, ele vai por água abaixo. Às vezes sim, porque pode ter um conflito de interesse entre a gestão e o interesse público. Interesse público legítimo, aquele que realmente a gente quer que é o bem da sociedade, todo, isso pode cair por terra. Então a gente tem que ter um cuidado sobre isso. Tá? Um outro princípio que aparece é o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, olha só, já se fala há algum tempo no Brasil a respeito disso, né? Que esse princípio da subsidiariedade, alguns autores vão dizer que quando se fala, por exemplo, de atuação do Estado na economia, o princípio da subsidiariedade. Se você pensar no princípio da subsidiariedade, se ele está inserido na nossa Constituição, você pode falar do artigo 173 da Constituição, que vai falar da intervenção do Estado na economia. Que a nossa Constituição ela vai dizer que o Estado está proibido de agir na economia, salvo em situações excepcionais ali que vai falar relevante interesse coletivo e motivo de segurança nacional. Só nessas situações. Só que aí você vai ter alguns autores, como o Emerson Gabardo, e aí o Gilberto Bercovitch também, que eles vão falar que o princípio da subsidiariedade ele não foi consagrado no nosso ordenamento jurídico. Que Gilberto Bercovitch ele vai falar, inclusive, que a subsidiariedade ela não foi inserida porque o Estado intervém na economia, só que com limites. Com limites. Né? Limites estabelecidos na Constituição. Então, não é uma subsidiariedade. Esse pessoal que fala em subsidiariedade foram os primeiros que, na hora que tem uma crise econômica, aí pedem para o Estado interferir na economia. Né? A gente teve a crise de 2008, que o Estado brasileiro começou a comprar um monte de bancos que estavam quebrando. Então, para você não causar maior dano à economia, o Estado vai comprar. Então, a gente tem essas questões aí. E aí, a gente tem que ter o seguinte cuidado. Eu colocar o princípio da subsidiariedade nas regras, na administração pública, no artigo 37, pode acontecer o seguinte: o Estado começasse a aplicar esse princípio da subsidiariedade para não atuar na área social, nas prestações sociais do Estado. Então, imagina só, o Estado brasileiro ele tem uma série de prestações sociais, tem direitos sociais consagrados, direitos fundamentais sociais, e vamos imaginar que o Estado brasileiro começa a se retirar da saúde, começa a se retirar da educação, e fala, não, deixa que a iniciativa privada comece a cuidar disso. O Estado só pode agir quando a administração pública não quiser atuar. Então, deixa a iniciativa privada cuidar dessas questões. Se a gente fizer isso, a sociedade vai sofrer. Bom, um outro princípio, que aí esse veio em boa hora, foi o princípio da boa governança. O princípio da boa governança, ele é chamado na Carta Europeia de Direitos Fundamentais como direito fundamental à boa administração. Né? Desde 2000, a Carta de Nice, ela foi feita no ano de 2000, e já se produziu bastante coisa a respeito do direito fundamental à boa administração,
eu estou estudando isso na minha tese, eu estou trabalhando com o direito fundamental à boa administração, então esse princípio eu adorei, ele está aí, né? Que a administração pública ela deve agir de forma ótima, buscando eficiência. Mas já tem o princípio da eficiência. Não, mas o direito fundamental à boa administração, se a carta de início, por exemplo, ela especifica, ela vai dizer o que é uma boa administração, e ela dá parâmetros. Aqui na PEC, ele só fala em boa governança de forma genérica, isso vai ter que ser construído. Mas provavelmente vai se buscar muita coisa do direito europeu, que já tem consagração lá, então... E a jurisprudência europeia sobre o tema também ajudou, ainda está ajudando a construir essa ideia bastante, mas aí ele já tem 20 anos à nossa frente, né? Então, a gente tem muito a aprender com eles. Uma preocupação que eu tenho é sobre o princípio da coordenação que foi inserido aí, né? Há um tempo atrás, o professor Juan, a gente conversou sobre isso, a questão da coordenação, que é um instituto que existe lá em países unitários, só que a gente vive uma federação, então quando a gente fala em coordenação, a gente fica preocupado, o princípio da coordenação. Isso pode trazer problemas ao Pacto Federativo, porque pode haver um crescimento da União em relação aos estados e municípios. Tá? E essa PEC ela traz alguns elementos que concentram poderes nas mãos da União. Né? A gente vai ver isso aí com os outros professores que vão falar a respeito, em especial o professor Daniel. Então, há um risco para que isso ocorra. A coordenação, como que ela funcionaria? O texto não fala, ele só coloca um princípio, e aí muita coisa vai ser remetida para a lei, que é um problema. A gente tem alguns elementos como esse, o nosso federalismo, ele é chamado, nós temos elementos de federalismo de coordenação e temos elementos esses elementos do federalismo. O Gilberto Bercovitch, ele tem um livro sobre isso, que ele estuda essa questão do federalismo, o federalismo de cooperação e de coordenação. E aí ele vai falar, por exemplo, a gente tem lá o artigo 24 e o artigo 23 da Constituição, que eles vão tratar desse assunto. Né? A gente já tem mecanismos lá para isso, não precisa inserir um princípio, porque isso pode legitimar condutas que não estão no nosso controle agora, e não estão sendo mencionadas na PEC agora. Esse é um problema. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre o artigo 39, já para encerrar minha fala, né? O artigo 39, o novo artigo 39 que a PEC propõe, né, ele fala em remeter, olha só, hein, o artigo 39 hoje, ele está nas mãos de cada ente federativo, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Ele fala sobre gestão de servidores. Tá? Cada servidor vai cuidar do seu. Nós temos regras gerais, bem gerais, que já estão na Constituição, e o funcionamento da administração pública vai ficar nas mãos de cada ente federativo. Isso está lá, já na Constituição. Só que o novo artigo 39, ele propõe remeter isso para a lei como uma lei complementar federal, que vai falar sobre gestão de pessoal, vai falar sobre regras de promoção e progressão, uma série de coisas que cada ente federativo cuidava. Município, Estado, cada um cuidava dos seus servidores. E aí, essa PEC propõe, não, deixa tudo com a União vai resolver isso. Mais um elemento para concentrar poderes nas mãos da União. E a gente tem que ter cuidado. Por quê? Nós saímos há muito pouco tempo de uma ditadura. Quando a gente concentra poderes em uma federação, quando a gente concentra poderes nas mãos do governo federal, é um problema. Ninguém pode ter muito poder. A virtude do federalismo é a pulverização do poder para cada ente federativo. Quando a gente concentra isso nas mãos de um ente, que é a União, você centraliza, você dá muitos poderes para o presidente da República, né? A gente vai ver que o presidente da República, essa PEC propõe ele ter poderes de uma canetada, ele conseguir extinguir até uma autarquia. A gente tem que ter cuidado, né? Então, são essas as minhas considerações. Eu agradeço a atenção de todos, né? E eu passo a palavra ao moderador, professor Rodrigo Reis. Muito obrigado.